Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 6 de janeiro de 2024. Taxa de desemprego recua e fica em 7,7% no terceiro trimestre de 2023. Parte 1. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 7,7% no terceiro trimestre do ano, segundo os dados da PNAD contínua divulgados na quarta-feira 22/11 pelo IBGE. Houve um recuo de 0,4 ponto percentual em relação ao segundo trimestre do ano, 8%, e queda de 1,0 ponto percentual ante o mesmo período de 2022, 8,7%. Em relação ao segundo trimestre do ano, as taxas de desocupação diminuíram em 3 das 27 UFs do país. São elas: São Paulo, 7,8% para 7,1%, Maranhão, 8,8% para 6,7%, e Acre, 9,3% para 6,2%. Em Roraima, houve crescimento, de 5,1% para 7,6%. Nas outras 23 UFs, as taxas ficaram estáveis. Bahia, 13,3%, Pernambuco, 13,2% e Amapá, 12,6%, tiveram as maiores taxas de desocupação. Enquanto isso, Rondônia, 2,3%, Mato Grosso, 2,4% e Santa Catarina, 3,6%, tiveram as menores. O Sudeste apresentou a maior queda na desocupação. O dado foi de 7,9% para 7,5%. Desta forma, trata-se da região que mais contribuiu para a queda na taxa em nível nacional, com destaque para São Paulo. A taxa de informalidade foi de 39,1% da população ocupada no período. Maranhão, 57,3%, Pará, 57,1% e Amazonas, 55%, tiveram as maiores taxas, enquanto Santa Catarina, 26,8%, Distrito Federal, 30,6%. E São Paulo, 31,3%, tiveram as menores. O rendimento médio real mensal, R$ 2.982, também cresceu. Os dados mostram que o valor apresentou alta tanto em relação ao trimestre anterior, R$ 2.933, quanto ao mesmo trimestre de 2022, R$ 2.862. O espiritismo, embora ainda repelido e duramente atacado, tanto pela ciência como pela religião ditas oficiais, veio trazer, no momento oportuno, preciosa cota de conhecimentos novos, do interesse de ambas, oferecendo-lhes, com isso, o elo de ligação que lhes faltava, para que se ponham de acordo e se prestem mútua cooperação, porque, se é exato que a religião não pode ignorar os fatos naturais comprovados pela ciência, sem desacreditar-se, esta, igualmente, jamais chegaria a completar-se se continuasse a fazer tábua rasa do elemento espiritual. Dentro desse importante arcabouço, destacamos aqui as leis morais, importante assunto dentro da doutrina espírita nos seus aspectos fundamentais. As leis morais são regras constantes e invariáveis, que emanam de Deus e que têm por finalidade auxiliar o desenvolvimento consciencial do espírito. O Espiritismo coloca-as numa sequência crescente, tendo como início um ponto a partir do qual elas se desenvolvem em espiral, símbolo da evolução, fechando ciclos que as incluem, e a cada ciclo espírito as retoma num nível superior, desenvolvendo-as em si próprio, e assim sucessivamente, na direção de um aperfeiçoamento infinito, que significa o alargamento da consciência.
No Livro dos Espíritos, entre as questões 674 e 685, Allan Kardec apresenta a lei do trabalho. O trabalho é meio de desenvolvimento dos potenciais intelectual e moral do espírito. Tem a finalidade de trazer o bem-estar e a felicidade à criatura humana. Não deve ser encarado como um castigo, nem tampouco usado como meio de exploração esclavagista, mas deve ser, antes, meio de troca de benefícios recíprocos, auxiliando ao entendimento e à fraternidade entre sociedades, grupos e homens entre si. O limite do trabalho está na aceitação do repouso como elemento de refazimento das forças e no cuidado para não se cair no abuso, excedendo as próprias forças, o que configurará suicídio, quando autoimposto, ou escravização ignóbil, quando aplicado por outrem. Os mais velhos têm o direito de repouso no final da sua existência, pelo muito que fizeram em prol das gerações novas, que devem aproveitar-lhes o amadurecimento, e testemunhar-lhes amor e reconhecimento, através dos cuidados que eles merecem. Esta foi a crônica do amanhecer de 6 de janeiro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.